sempre ao lado de uma criança PCD, sempre em 110% das vezes, tem uma mãe que abdicou da vida, literalmente, né? E vive em função daquela criança. Cada participante, seja desde o presidente, os diretores e o vice-presidente, nós juntamos as nossas experiências para que o projeto pudesse realmente a gente atender da forma correta. No primeiro momento a gente já se assustou, porque a gente já começou a chegar num número assim, quase 100 jipes de uma hora para outra. A gente falou, poxa, a gente tem mais pessoas querendo ajudar do que público no evento, que é um ótimo problema. Foram mais de 2.200 pessoas no evento. A ideia eram 30 crianças e 100 pessoas. A ideia eram 30 crianças, então imagina. Estamos de volta com mais um episódio do Capcast, pois é, e cá, dessa vez com uma história muito emocionante, muito linda. Sim. Eu já tô aqui quase emocionada, Sim. porque na conversa com eles eu já me emocionei muito Foi também. muito incrível, Muito. né? A gente vai falar deles já já, mas antes eu queria fazer meu momento blogueira, por favor. Segue a gente no YouTube, Capcast, tudo junto, nas redes sociais, Instagram, não esquece de curtir, acompanhar, compartilhar e indicar pros amigos, tá bom? Olha aí, já ficou expert, blogueirinha nata. Opa, agora... Ok, então vamos falar um pouco desse ponto das causas sociais antes da gente apresentar Sim, os nossos sim. convidados? Sim, é uma coisa que entre nós, na verdade, né, Dé, a gente acredita muito nisso, a gente fez isso a vida toda, participou de projetos sociais a vida toda, e vindo para a CAP, não tinha como eu não trazer isso para dentro da agência. Então, hoje, a gente acredita muito nas ODS, né, na Agenda 2030, e quando eu ouvi sobre esse projeto, na verdade eu ouvi sobre ele no ano passado, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, uma hora a gente vai conseguir chegar neles, a gente vai conseguir ter um pouquinho dessa história aqui com a gente. Não, com certeza. E o mais bacana, né, de apresentar aqui o Capcast é justamente isso, gente, porque a gente tem entrevistas importantíssimas para vocês, né, que a gente sabe que podem mudar vidas, inclusive, mas pra gente também é muito impactante na nossa vida, né, que tem tudo a ver com os nossos valores pessoais. Exato. Também. Sim. Mas agora, Karina, você não vai fugir disso não, porque eu fiquei sabendo que um dos nossos convidados aqui já foi seu chefe e já te demitiu porque você não estava entregando direito no evento. Foi isso? Não, vamos lá, muito pelo contrário. Eu pedi demissão antes. Deu tempo dele não me mandar embora. Mas era muito gostoso trabalhar com ele, foi um pouquíssimo tempo, foram 6 meses, mas era uma delícia, a gente tinha uma troca muito legal, e eu deixei um projeto pra ele, muito legal pra ele fazer, né, não, Josil? Sim, Vamos entender aqui com então. certeza. Ó, Josil Abranches, só para apresentar aqui, você é empresário, diretor executivo da ONG Jeep Solidário. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Cá, que bom te rever. Também. Muitíssimo obrigado, Débora. Prazer imenso estar com vocês. É mentira isso, né, cara? Não, que a gente Tanto trabalhou que- junto é verdade, mas que eu fui mandado embora, não. Não, tanto que estamos aqui É isso hoje aí. unidos por outra causa, obviamente, mas a gente não perdeu o contato, É aí isso. tem algumas histórias aí, né, cara? E fico muito obrigado. feliz que você tá aqui com a gente hoje e vai falar de um projeto que a gente se encantou muito pela história, pelo contexto, pelo motivo de existência. Então eu queria que você começasse a falar já e pra gente poder mostrar pro pessoal essa história linda. Perfeito, cara. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. A causa em si é muito legal e muito importante e necessária, né? E a gente vai contar um pouquinho de até como concebeu esse projeto, que foi muito legal, que eu fui envolvido. Eu agradeço demais meu sócio Tadeu, que está aqui com a gente, atual presidente da ONG Jeep Solidário. Essa causa foi muito bacana e muito abraçada por mim desde o começo. Eles já vieram com uma concepção uma ideia formada. E quando eles me procuraram, e aí fez sentido o porquê, né? Sempre, de novo, a gente trabalho com eventos há um bom tempo, além de empresário, sócio de algumas empresas. Quando eles me procuraram para a gente desenhar e conceber esse evento, eu fui o primeiro a falar, poxa, que loucura. Obviamente que a gente não desenhou o projeto do jeito que ele acabou acontecendo. Foi muito maior. O resultado final foi muito maior, eu estou dizendo em números, em tamanho, em quantidade de envolvidos, do que a gente começou. Mas ainda assim, a audácia do projeto, posso falar dessa forma tranquilamente, foi muito assim, eu fui o primeiro a falar, poxa, muito bacana.
sensacional, a causa muito legal, a ideia do projeto muito bacana, mas pra gente conseguir fazer isso em 2 meses, que a gente tinha praticamente 2 meses, vou te contar um pouco mais um detalhe, então me assustou um pouco, a gente que é de evento, você sabe bem o que eu tô dizendo. Apesar que a gente tá acostumado com os prazos meio apertados, assim, né? Essa foi a nossa conversa, o Tadeu vai falar aqui também sobre, essa foi a nossa conversa, a gente faz, óbvio, mas que loucura, até o timing de resposta, porque a gente tá falando de envolver prefeituras, organizações, enfim, o Tadeu vai falar um pouquinho também pra gente aqui. E a causa, então, foi muito bacana, obviamente abracei desde o começo. Sim, inclusive para aproveitar aqui, né, para apresentar mais uma vez o Tadeu Domingues, que é presidente aí do Jeep Solidário, né, o Trilhando Sonhos. E Tadeu, fala pra gente um pouquinho como é trabalhar com esse público, né? Eu acho que depois a gente quer saber também como isso transformou, impactou a vida de vocês, mas inicialmente como é atender essas pessoas e os familiares dessas pessoas também. E aí a gente já explica um pouquinho sobre o projeto para quem está assistindo. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de podermos estar aqui, bater um papo com vocês, é um assunto bem gostoso de se falar, mas que traz muita emoção pra gente, né, o coração, ele vibra, assim, quando a gente fala sobre isso. Então, essa oportunidade de estar aqui com vocês é maravilhoso pra gente. Muito obrigado mesmo, em nome de todos os jipeiros, em nome de todos os voluntários que estão com a gente nesse projeto, que é muito bacana. Que bom. Muito bacana mesmo. Trabalhar com esse sonho nosso, que na verdade é um sonho, poder ajudar o próximo. Isso eu acho que nós, como pessoa, como cidadão, isso é muito importante. Então, quando nós começamos a planejar isso, e não vamos mentir, né, Josil, foi uma loucura. Foi assim uma coisa que temos pouco tempo, mas nós vamos fazer. Começou pequeno, nós vamos explicar, mas aos poucos foram aumentando. E aí o que acontece? Pra gente isso é maravilhoso. Pro Tadeu, a pessoa Tadeu, é melhor ainda. Porque realmente a gente consegue enxergar que nós podemos fazer o bem. Sim. Mas principalmente que as pessoas elas olham o projeto, olham esse tipo de ação social e realmente querem ajudar. Quer ajudar. Sim, que foi o que a gente sentiu até, Exatamente. Né? Então, quando a gente fala um pouco desse projeto, a gente começa a perceber o brilho no olhar das pessoas. Me perdoe interromper, mas a enormidade que se tornou o projeto tem tudo a ver disso, sobre exatamente isso. Quando a gente começou a perceber as pessoas, aí eu tô falando de CPF, pessoa física, a forma que as pessoas abraçaram esse projeto e deram voz pro projeto, que foi mais ou menos como a gente começou a conversar. Sim, e vocês trouxeram um protagonismo no projeto que são para as pessoas com PCDs, certo? Sim. E aí nós estamos falando de todas as, né, de todos os todos os tipos de deficiência. Todos os tipos de deficiência. E esse protagonismo precisava já, né, ser colocado, as pessoas precisam entender o que é isso. Então, o pouco tempo que vocês tiveram já foi um grande desafio. Mas aí, como que foi esse processo de, legal, tem 2 meses, e aí, o que a gente tem para fazer, para onde a gente vai? Legal. Verdade. Eu adoro falar sobre isso, que é assim, obviamente, para começar, eu não sou jipeiro. Ainda, tá? Ainda. Não sou jipeiro. Deixar isso claro. Que mas é um bom cafezeiro. É um bom cafezeiro, exato. É verdade. E gosta de café. Eu fui procurado por 3 amigos jipeiros. Os jipeiros, eles já têm em si, eu não sei se vocês conhecem, têm relacionamento com alguns outros jipeiros, eles já têm uma ideia formada entre eles já ajudam, eles já estão envolvidos em algumas causas sociais, seja para ajudar o próximo, enfim. Eles já são pessoas muito bem resolvidas com relação a esse assunto. Isso é minha opinião, Josil. E quando eles me procuraram, isso foi em maio, eu lembro exatamente, foi em maio quando eles me procuraram, com uma ideia de, já existe um movimento, né, voltado para crianças PCDs, para eles terem um dia bacana, dar uma volta de Jeep com eles. No entanto, a ideia deles a nossa ideia é sempre ao lado de uma criança PCD, sempre em 110% das vezes, tem uma mãe, uma família. A gente não fala em 100% das vezes uma mãe, mas é quase 100% das vezes uma mãe que abdicou da vida, literalmente, né, e vive em função daquele filho, daquela criança, e seja com a ajuda do marido ou não. Que na maioria das vezes é não. A gente sabe que não. Infelizmente. Se ela tiver um outro filho, esse filho também vive aquela realidade junto com a mãe. Então a ideia era, a gente precisa fazer um evento
um dia voltado para a família, não só para criança PCD, que é muito legal, a gente tem que dar voz. É bom deixar claro que a primeira ideia do projeto é a gente precisa dar voz para isso. E faz muito sentido, porque um dos sócios, um dos jipeiros, o André, ele tem uma clínica especializada em alguns aspectos autistas, então fazia muito sentido o que do porquê, Sim. né? A causa fazia muito sentido. E aí, quando eles me procuraram com a ideia, a gente precisa criar uma arena, um dia para esse familiar. Para criança, obviamente, que é o foco, mas para a família se sentir abraçada. E a ideia era, a gente vai dar uma volta de Jeep com essa criança, vai promover uma volta de Jeep com eles. Mas não é só isso, a gente tem ideia de fazer em Interlagos uma arena coberta com comida, bebida, isso em maio para acontecer em julho. Pera, só um pouquinho. Só um momento. Deixa eu só mais ou menos essa é a minha Deixa eu só reação. contextualizar. Não era o sonho pelo sonho. O sonho era muito maior do que a gente tá falando. Porque Perfeito. não é em qualquer lugar, hein? É Interlagos. Exatamente. A ideia era, a ideia é essa, do evento, mesmo que o sonho é que aconteça em Interlagos, mas mesmo que não aconteça, a gente precisa ter um plano B, seja numa fazenda, num sítio, aí a gente começou a se Na movimentar. rua, na rua, cidade. vamos lugar, lá. né? Nós sabíamos que nós iríamos fazer. Legal. A gente precisava determinar onde. Mas Interlagos, ele... A ideia estava concebida, né? A ideia Interlagos, tava- ele mexe com a gente, né? Ainda mais a minha geração, que é 40 a mais. Então, quando você Somos. fala... Somos, né? Somos todos. Corta essa Somos parte. Pode cortar. Mas, Mas assim, somos dessa geração. mas pra gente, Interlagos, ele tem um sinônimo muito grande, né? Então, a Tem, gente, com certeza. quando você fala Interlagos, automaticamente isso arremete a Ayrton Senna, a tudo que nós vivemos naquela Tudo que época. sabemos de corrida, É dali, Exatamente, né? tá É em Interlagos emocionante e ainda junto. traz um peso É, pro e você- projeto. Exatamente. né? E você associa isso, que o Ayrton Senna, ele tinha essa coisa de querer ajudar. Muito, muito. Sim, sim, Muito. sim. Então, essa é a ideia do Jeep Solidário. Legal. Legal. Então, nós sabemos que a pessoa com deficiência, ela tem toda a sua dificuldade no dia a dia, mas esquece da mãe, esquece da família, Da família esquece que tá dos em torno, irmãos, né? esquece de tudo. E aí nós começamos a pensar, por que não nós acolhermos da melhor forma possível essas mães, essas famílias, esses pais? Porque nós sabemos, nós temos muitos casos de mães com 20 e poucos anos que abdicou da vida, abdicou de estudar, de trabalhar exclusivamente para cuidar do filho, porque o filho depende exclusivamente dela. Perfeito. E, E ela Tadeu, só vive Josil, disso. eu lembro de uma frase que vocês disseram na nossa conversa aqui antes do podcast, que uma das mães, né, virou para vocês e falou: é a primeira vez que eu estou Primeira em um vez. lugar fora da minha casa aqui, né, o primeiro Exatamente. momento que ela conseguiu ter um momento para ela Pra e que ela ela. não está Não sei preocupada nem com onde o tá filho. meu filho aqui Não dentro sabe. do evento. Na maior causa, E- né? exatamente. Porque ela tava tranquila. Exatamente. Tava tranquila porque ele estava ali seguro. E tava esse tipo de se depoimento divertindo. foi pra chancelar, assim, o que a gente... E o filho dela tem 12 anos, quer dizer, são 12 anos que ela vive esse momento, né, de exclusivamente para o filho. E isso mostrar pra gente essa segurança que o projeto passou, Mas, porque nós planejamos todos os detalhes para que as mães e as pessoas que estavam lá tivessem essa segurança de estar com a gente. Sim, Porque é uma responsabilidade muito grande você tirar a família da de casa, casa. sim. Perfeito. tirar da zona de conforto e levar para um lugar que muitos não conhecem e que existe muitos riscos. E ainda mais andar de Jeep. Andar de Jeep é maravilhoso. Vocês têm que andar com a gente. Por favor, Sim. eu é quero muito. maravilhoso, nossa. Mas eu só não posso dirigir. Pode Um ser. parêntese aqui, é legal deixar claro que quando a gente começou a desenhar isso, a gente pensou, vamos atender 30 crianças PCDs, porque aí tem o carro dele, o fulano, o ciclano, começamos a listar, vamos atender 30, que dessa forma a gente está atingindo 30 famílias, a gente está falando de 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, então a gente tem que pensar numa estrutura para isso. Isso era uma coisa. Em paralelo a isso tudo, né, a gente começou a conceber a ideia, correr atrás de jipeiros voluntários, pessoas para estar com a gente. No primeiro momento a gente já se assustou, porque a gente já começou a chegar num número, assim, quase 100 jipes de uma hora para outra, jipeiros voluntários. A gente falou, poxa, a gente tem mais pessoas querendo ajudar do que público no evento, que é um ótimo problema, obviamente. Nós tínhamos muito Né? Jeep, né? Tinha Mas mais ainda não tínhamos a jipeiro do que certeza. público no evento, além Muitas das pessoas sonhando o mesmo voluntárias. sonho, né? Exatamente. Além das pessoas, de voluntários em geral, que não tinham carro especificamente, mas queriam ajudar de alguma forma. Sim. Em paralelo a isso tudo, a gente começou a desenhar um projeto bem, assim, nem aceitável dentro de agências. Aí o pessoal vai me xingar que trabalhou comigo. Você vê, a gente rascunhou um projeto muito rápido, apresentou e foi atrás de prefeitura, em primeiro momento, depois Secretaria do Estado. De forma bem resumida aqui. Quando a gente chegou e apresentou esse projeto, quando a gente conseguiu sentar na prefeitura, na secretaria, aí de novo eu trago esse assunto,
além das instituições que abraçaram o projeto, os CPFs que estavam sentados, as pessoas que estavam ali, elas abraçaram o projeto de uma forma e a gente, assim, em 15 dias, tinha um projeto com uma voz já, assim, pelo menos perambulando dentro de organizações, empresas, etc. Com 15 dias, a gente não imaginava, porque as pessoas abraçaram isso e, além das instituições, começaram a levar isso para outros momentos, para outras empresas, para outras oportunidades. A gente começou a ser bombardeado e procurado, inclusive pela prefeitura, e aí eu tô contando tudo em resumo aqui, que senão tem história até para... Nossa, o Josil fala quase nada. Imagina, se deixar, a gente fica 4 horas aqui. E, Josil, acho que só para te complementar o que você falou, que eu achei muito bacana isso, eu acho que quando o CPF se apaixona pelo projeto, isso faz toda a diferença. Do que só o CNPJ cumprindo um protocolo de um projeto. O projeto já começou muito inflamado pela gente, né, Tadeu? Porque a hora que a gente percebeu isso, que as pessoas, os voluntários, tinha mais voluntários. Quando a gente percebeu que a gente tinha 300 pessoas envolvidas no projeto, querendo ajudar, seja jipeiro, voluntário, alguém que ficou sabendo, e falou, poxa, a gente queria fazer um evento para 100 pessoas, temos aqui quase 300 pessoas. Sim. Em paralelo, a prefeitura abraçou, Sim. porque ela falou, eu sei quem é a família que precisa de ser abraçada dessa forma. Eu sei família que vive um dia, a família e o entorno todo. E aí, isso foi um ótimo problema, né, Tadeu? Foi um ótimo. Que da noite pro começou a dar dia... problema, Começou porque a dar foi dor de cabeça muito real. rápido. Da noite, assim, em 4 dias, se não me engano, eu lembro, a gente tinha 100 crianças PCD inscritas. Isso significava 400 pessoas, talvez, 500 pessoas no evento. A gente não tinha pensado nisso, a gente não tinha estrutura para isso. Não sei nem se é emocional, falar a Ainda, verdade. né? Emocional A nunca gente vou. nunca... E isso, então, foi tomando uma forma, de forma descontrolada, literalmente. E, ao mesmo tempo, me corrija se estiver errado, Tadeu, a gente foi dividindo com a Secretaria do Estado, que já tinha abraçado a gente, e a Prefeitura, os nossos problemas. Falei, olha, agora eu tenho 400 pessoas, eu não tenho onde colocar essas pessoas. Eu não tenho o que dar para comer para essas pessoas, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso de banheiro. É um problema, e eles abraçaram isso junto com a gente. Mas era um problema muito gostoso. Exato. Porque a gente poder enxergar isso, enxergar que o acolhimento... a gente fala do CNPJ. O CNPJ acaba sendo uma coisa um pouco mais fria. Sim. Né? A gente consegue passar a emoção Que através é do CNPJ. ótimo, né? Sim, Ainda que assim, abraçado vai por resolver, eles. né? Claro. Alguém pessoa que precisa vai- botar o Exatamente. pra andar, né? Mas as pessoas, quando a gente falava sobre o projeto e a forma que nós tínhamos um retorno, isso pra gente foi fundamental, porque a gente começou a perceber que realmente a gente estava no caminho certo. Era um problema muito difícil de se resolver, mas gostoso, e era a situação que nós tínhamos no momento. Nós tínhamos que correr atrás de quem poderia nos ajudar para fazer acontecer. Sim. Nós tínhamos 100 pessoas cadastradas no nosso site, que eram famílias, né? Muito rapidamente. E Nós- vocês Eles chegaram criam a um atender site. quantas pessoas no No total, assim. total? Só pra Os saber. números finais, mais ou menos, foram aproximadamente 450 crianças 450. PCDs. Foram mais de 2.200 pessoas no evento. A ideia eram 30 crianças A e 100 ideia eram pessoas. 30 crianças. Então imagina. Exatamente. E vale lembrar que essas 450 Festival. pessoas com deficiência, não existia um limite, né, para deficiência. a deficiência. Então nós acolhemos todos Todos os sem aspectos. exceção. Tem uma questão que é importante, que os PCDs ainda, não é muito, o pessoal ainda não tem muita informação, ainda não tá claro tudo que realmente está envolvido em relação a isso. Então, a parte de eventos, a gente sabe que Desenrola, esses se problemas vira, são assim. cotidianos para nós, e a gente tem o caminho das pedras, e a gente vai resolver. Mas eu acho que tem uma preocupação que é além disso, né, Tadeu? Exatamente. O que nós enxergamos? Que nós começamos a estudar sobre o assunto. Nós não começamos esse projeto aleatoriamente. Nós começamos a entender como fazer, do começo ao fim. E a nossa preocupação era como tratar as pessoas com deficiência e os seus familiares. Porque, infelizmente, muito triste falando isso, a nossa sociedade não sabe lidar com a pessoa com deficiência. Muitas vezes são até Infelizmente. marginalizados também, Marginalizados, né? são colocados à margem da de sociedade. verdade, eu vou falar uma coisa, é um pouco pesada, mas a gente acha que acessibilidade é ter rampa. Todo mundo, e eu tô me incluindo também, todo mundo. A gente teve uma aula sobre isso, assim, pra gente, pessoalmente, foi maravilhoso, né, em resumo, ter participado desse projeto por isso, porque fica isso, né, o que é acessibilidade? É uma rampa, tem rampa, tem acessibilidade. Que não é só uma rampa, né? Que é o que a gente tá falando. É um Jeep Isso é... numa rampa, com pessoas que têm cuidados especiais. Então, assim, é muito maior. É muito Sim, maior. sim. E a nossa preocupação foi desde o começo. Então, o que nós fizemos? Nós nos preparamos para isso.
tem um dos nossos diretores, que na verdade é o vice-presidente, que é o André, que ele tem uma clínica, a Clínica Ápice, que trata isso diariamente. Então, cada participante, seja desde o presidente, os diretores e o vice-presidente, nós juntamos as nossas experiências para que o projeto pudesse realmente a gente atender da forma correta. E através da Clínica Ápice, nós fizemos um estudo e um levantamento do que a gente precisava fazer para fazer o projeto, como nós deveríamos fazer. Nós fomos visitar várias vezes Interlagos, a visita técnica. O que a gente precisava fazer lá para acolher essas pessoas realmente com segurança, com respeito. E aí fomos desenvolvendo alguns trabalhos. Fizemos uma cartilha específica para que a gente pudesse apresentar para os jipeiros e todos os voluntários, e a cartilha ficou tão bem feita que ela foi encaminhada para a secretaria da pessoa com deficiência para que eles pudessem usar essa nossa cartilha. Vai ser utilizado como base. Isso foi muito legal. E é muito legal, só um adendo aqui, isso que o Tadeu colocou. O André, que é um dos sócios do projeto, ele tem uma clínica, como o Tadeu falou, e ele atende, se não me engano, 17 espectros autistas. Então eles são especialistas nisso. Então a gente se preocupou em vamos nos educar literalmente com relação a isso. Então a gente fez um pré-evento, chamou todas as pessoas que estavam envolvidas, todos os voluntários, todas as pessoas que iam trabalhar, os coordenadores, para fazer um evento para explicar. Chamamos a doutora Bia, da USP, né? Ela é especialista no assunto, além da clínica do André envolvida, os profissionais dele, para falar sobre os cuidados e respeito, principalmente, sobre como tratar cada um. Sim. Então a gente se preocupou, quando a gente fez o mailing para entender quem iria no nosso evento, a gente se preocupou em saber quais os níveis de deficiência né, que aquela criança tinha, ou aquela família, para a gente conseguir acolher ele de melhor forma. E eu acho que se vocês pensarem até, né, Cá, se vocês concordam comigo, se a gente pensar além do evento, essas pessoas que vocês ali deram esse treinamento para esses voluntários, mesmo pessoas de fora que não estavam no evento, vão ser impactados. Porque eles vão repassar essas informações, essas vivências para outras pessoas. Né? Todo mundo saiu muito assim, encantado, posso dizer assim, exatamente porque entendeu que não sabia nada com relação à causa. Essa é a verdade. Na verdade, a gente todo mundo não sabia nada. Também, vocês não tinham a menor ideia também que ia ganhar essa proporção. Sim, né? Exatamente. Porque assim, a nossa preocupação era, desde o momento da chegada, como acolher, quais palavras utilizar, num caso de uma crise, como proceder. Se for uma pessoa que de repente tem uma deficiência física e ela cai, como a gente pode ajudar a se levantar, o que deve ser feito. Então a nossa preocupação foi completa. Nós fizemos um desenho, um projeto desde a chegada, que na verdade desde a saída da casa de cada pessoa até a chegada no autódromo, durante todo o período que ela ficou no autódromo e o retorno dela para casa. Então nós tínhamos uma preparação muito grande para que, se nesse trajeto da saída da casa, tudo o que aconteceu e a hora que ela volta para casa, se acontecesse algo, nós estávamos preparados. Nós tínhamos equipe de apoio, nós tínhamos pessoas que estavam com o carro apenas lá, para que caso acontecesse algo, a gente tivesse rapidamente uma forma de solucionar isso aí. Foi legal que o resultado disso foi uma arena de mais de 2.000 metros quadrados, com palco, com 3 shows ao vivo, food truck com comida à vontade para todo mundo. Eu quero isso. Uma mesa de frutas tropicais para todo mundo. A gente teve uma estação de bebidas também, de suco e água à vontade. Banheiros químicos, algodão doce, brinquedos infláveis. Vai gravar o Capcast lá da próxima vez. Exatamente. Olha a Débora se oferecendo no projeto de vocês. E o legal é que tudo bicicleta adaptável, ônibus descompressão, além da volta de... Então teve muita entrega, foi muito legal. Tudo isso a gente estava de frente com a curva a S do Senna. Que lindo. Então, assim, a prefeitura conseguiu pra gente, obviamente, de novo, os diretores também de Interlagos, é bom falar isso de novo, os CPFs fizeram muita diferença no projeto. Exatamente. Ele colocou a gente de frente pro S do Senna, tava tendo uma prova naquele dia de moto, então foi assim... Tudo é icônico. Tudo conspirou a favor, sabe? Foi incrível. Né? Aquela coisa que tinha que existir. E o prazo que nós tínhamos era muito curto. Nós tínhamos 2 meses. E a gente tá falando de 2 meses, cara. Imagina. Da ideia é que quando nós... Que loucura. Exatamente. Atender 2.000 autódromo, pessoas. que a Karina falou pra mim que é uns lugares muito desafiadores e burocráticos pra fazer evento, né? Sim, mas nós vamos... Fora o frio, Além de burocrático, o local que a gente tava, porque existe um ponto específico, que é uma área lá, com terra que dá, é o único local que dava pra gente construir a pista off-road, que a gente construiu uma pista off-road dentro da mata em Interlagos. Aquele canto especificamente não tem nenhum ponto de água, não tem nenhum ponto de luz, não tem nada coberto. Tranquilo. Então assim, tranquilaço. Pra tudo gente que você precisa pro evento.
Tudo que você precisa para evento. Mas tinha o principal. Nós tínhamos um sonho e sabíamos que nós íamos conseguir. E muitas pessoas engajadas junto com vocês. Então, desde né? o diretor do autódromo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência Municipal e Estadual acreditaram demais no nosso sonho. Um termo utilizado por eles, chegaram 4 loucos aqui com uma ideia e vamos nos unir a isso. Mas foi legal que tanto na prefeitura como na Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, quando a gente procurou e conseguiu sentar na mesa com as pessoas, as reuniões começaram de forma, obviamente, formal, né? Vamos ver mais alguém aqui. E terminaram porque a gente tinha que sair. Que já porque, tá dando horário. De novo, os projetos foram tão abraçados, e aí começou, não, mas eu posso ajudar também com isso, eu tenho uma oficina, eu tenho meu amigo, meu sócio, tem não sei o quê. Isso já começou de dentro ali da reunião que a gente estava apresentando o projeto, a gente já saiu com um tanto de coisa, um tanto de parceria, literalmente, já desenhado e alinhado. Mas vocês percebam, é um assunto delicado, extremamente importante, mas é gostoso de se falar. É uma delícia. A gente passa horas transformador. Transformador. Se vocês vão estar com a gente lá, você vai ver que é assim, ó, transforma a vida. A hora que começa o evento, você não precisa nem ver o evento inteiro. A hora que você começa a perceber, a hora que você vê o pessoal chegando, nossa, é um negócio... E você vê o sorriso nas crianças, nas pessoas com deficiência, nas famílias. E da mãe. Nas mães. De falar, poxa, é um dia pra mim, pro meu filho. Não sei se vocês são emotivas. Eu sou canceriana. Eu então chorei mais do que tudo naquele evento. Eu tinha que tomar tanta água de tanto que a gente chora. Porque eu imagino, Tadeu. Eu falo que eu também participo de outros projetos, de outra ONG. E eu acho que, assim, óbvio, a ajuda financeira, a ajuda de quem não pode estar no evento é importantíssima. Mas só quem participa de uma ação voluntária, de uma ação solidária ali, presencialmente, sabe o que a gente está falando. Então, assim, isso é muito importante também. Eu acho que é muito transformador. E é importante a troca. Perfeito. Assim, a gente está doando muito, mas o que a gente recebe... exatamente. Assim, a gente teve um problema legal no evento que a gente comenta, tanto como com relação aos convidados, que a gente tentou separar 2 turnos. Vamos atender um turno de manhã, um turno na parte da tarde, que a gente consegue... Até para ter os jipeiros, né, bacana, para não ser estressante. Imagina das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então vamos dividir em 2 turnos, para todo mundo é bom, para voluntário, para jipeiro. Mas a gente teve um problema, que o público, os jipeiros e os voluntários, eles chegaram às 6 e ninguém queria ir embora. A turma da manhã então a turma da manhã não queria ir embora e a turma da tarde chegou cedo para ajudar. É um evento bom. É um evento que... Isso, é transformador, é muito por isso. Todo mundo... E defendendo um pouco a sardinha do meu lado, os jipeiros, eles são incríveis. São inacreditável. É uma ação totalmente diferente, que ninguém jamais, talvez, pensaria por ser Jeep, por que está envolvido. E eu acho que, assim, na verdade, é até um questionamento. Esse sonho, como que vocês estão hoje? Vocês continuam sonhando ele? Na verdade, o sonho aumentou mais ainda pra gente. Porque, na verdade, nós atendemos 450 crianças com deficiências e 2.200 pessoas ao total, que são famílias. Então, assim, podemos fazer mais. Vamos fazer mais. Exato. E a gente foi literalmente, ao mesmo tempo, a gente foi intimado pelos envolvidos, tanto pelos jipeiros, foram os primeiros. Assim, quando acabou o evento, foi um clima tão legal no final do evento, que tinha acabado o evento, mas parecia que ninguém queria sair daquele mundo ali. Tava escurecendo já em Interlagos, tudo bem, a gente tinha gerador e tal, mas aquele frio, só a gente lá, e ninguém queria sair dali, inclusive o pessoal de secretaria, de prefeitura, os empresários, os jipeiros, os coordenadores, pessoas em geral que foram. Então foi um clima tão legal que dali todo mundo já começou. E o próximo? Agora a gente tem que pensar, já começou ali, todo mundo já começou, a gente saiu e falou, poxa. E as famílias? O impacto, porque é impacto para todo mundo, né? E as famílias, assim, como que ficaram depois disso? Olha, legal, as famílias das pessoas com deficiência, a gratidão estava no olhar, a felicidade estava no olhar. Um abraço, a gente foi abraçado dezenas de vezes. Várias famílias nos procuraram e não somente a gente, mas todos os jipeiros, e era um abraço, criou-se um laço de carinho, de amizade muito grande. Algumas amizades que ainda continuam. Sim. Isso é o mais bacana, porque a gente realmente percebe que enraizou na gente aquela coisa de ajudar e de se preocupar. E as famílias ficaram muito felizes, porque, novamente, nós fizemos tudo detalhadamente para atender a pessoa com deficiência e as famílias. Então, quando a mãe chegava ali e ela percebeu a estrutura que tinha, porque nós tínhamos diversos voluntários que acompanhavam do começo ao fim, nós nos preocupamos tanto que, na hora que a pessoa chegava no nosso evento, a recepção era feita de uma forma tão carinhosa que parecia que se conhecia há muito tempo.
Então, desde a nossa equipe da recepção, a equipe que acompanhava a pessoa com deficiência, os jipeiros, os voluntários que não eram jipeiros, e nós vimos diversos empresários que apenas nos ajudavam com o recurso, que é extremamente importante, mas que estavam colocando a mão na massa. Eles fizeram questão de... Isso é muito legal. Ou seja, quebra barreira, Quebra né? barreiras. Você quebra até um paradigma de imagens ali, de né? imagem. Perfeito. Então, assim, para a família dos jipeiros, das pessoas voluntárias, também foi extremamente importante. Digo pelo meu filho. Uhum. Meu filho, com 16 anos na época, ele olhou para mim depois, né, pós-evento, e falou: papai, a gente reclama, ele reclama de algumas situações e que, na verdade, o problema dele é tão pequeno. Olha que demais. E isso mexe muito. E depois disso, diversos jipeiros falou isso pra gente. Que olha, Que legal. nós estivemos lá, estive com a minha família e mudou, internamente na minha casa, mudou o jeito dos meus filhos, da minha esposa, de quem ajudou e do próprio jipeiro, porque, novamente, nós não sabemos, nós como sociedade, não sabemos como tratar uma pessoa com deficiência. Isso, exato, é isso que eu falo, que a gente tem uma informação muito vaga ainda. E foi legal, cara, que isso foi alimentado literalmente, assim, após o evento, na sequência, a Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência e principalmente a Prefeitura nos procurou. Falou, ó, a gente precisa continuar esse projeto. E vamos lá. ter mais? Entendo que vocês fizeram esse projeto sem ter essa expectativa desse tamanho. A gente precisa continuar esse projeto. Deu voz, assim, foi muito legal tudo que aconteceu. E aí, daí, nasceu a ONG, literalmente, porque tudo a gente fazia no peito. A gente literalmente abraçava, saía entre a gente mesmo, entre os jipeiros. E aí a gente criou a ONG, Jeep Solidário. Hoje a gente tem um apoio oficial da Prefeitura da cidade de São Paulo e da Secretaria do Estado. Do governo de São Paulo. Do governo de São Paulo. Então a gente tem oficial isso. A gente já está em negociação, só estamos esperando oficializar, porque imagina, Interlagos, além de ser burocrático, etc., como evento, é lotado de eventos. Tem muitos eventos, lotado. imagina. Tem muito, não cheio. tem data. E aí, assim como o ano passado, eles estão nesse momento tentando, em algum evento que vai acontecer, que outra vez a gente já fez no meio de um evento, de uma etapa da Motocross Internacional, Sim. do Circuito Internacional. Vai ter outro evento internacional lá também, e eles estão tentando ver em que momento vão conseguir encaixar a gente, mas vai acontecer. Isso era um segredinho, né, José? Já estamos abrindo aqui, vamos soltar Era um spoiler. segredinho, né, José? Não, é um spoiler, mas assim, não é fácil conseguir Interlagos. E realmente o evento fez muito bem para a sociedade, mas principalmente para as pessoas com deficiência e seus familiares. Então isso para a gente motivou. Vai existir a segunda edição. Queremos levar para outras regiões de São Paulo, sim. do estado. Então, assim, a ONG ela veio exatamente para que a gente pudesse oficializar esse nosso trabalho, para que a gente pudesse juridicamente a gente poder ir atrás de empresas, de pessoas que querem nos ajudar, mas principalmente que a gente possa fazer esse trabalho de maneira correta. Sim, com certeza. De maneira... Inclusive, desculpa te cortar, imagina. é que eu já quero pegar esse gancho, Tadeu, do que você falou agora, porque a gente já está chegando aqui nos finalzinho, né, do nosso podcast. Que pena, né? Infelizmente passa muito rápido. Passa muito então rápido. você falou sobre ajudar empresas que querem apoiar, pessoas que querem participar. Inclusive eu e a Ká, a gente já quer saber também como a gente pode participar e quem está assistindo a gente Débora, também. ela inclui, ela vai falando, ela vai me incluindo. Com certeza, que você já vai comigo no próximo evento já. É isso, não tem que escolher. Mas faz um bem demais pro com coração, sabia? É muito bom a gente poder ajudar, né, José? Com certeza. É importante. E queremos essa ajuda. E a gente aproveita... Queremos e precisamos, essa é a verdade. Essa né? oportunidade de estar aqui com vocês, né? E pedir ajuda para que entre nas nossas redes sociais, que é extremamente importante, que a gente consegue divulgar o nosso trabalho, que a gente consegue apresentar, né, o que nós fazemos, que nós não fazemos somente esse evento. Isso. Nós temos diversas outras ações Ao longo do pontuais. ano. Isso trouxe pra gente um engajamento, foi legal sobre o evento em si, trouxe um engajamento. O público que estava no evento começou a nos procurar muito, nos acessar muito. E aí, como eu disse, a prefeitura, a secretaria começou a envolver a gente em alguns projetos, então a gente começou a ajudá-los em alguns projetos também. A gente fez projeto de Natal, projeto de Dia das Crianças, que a gente está envolvido nas nossas redes sociais, tem bastante. E a ideia é que isso dê continuidade. Então,
quando a gente começou a conversar, principalmente, cara, o que a gente precisa? A primeira coisa, a gente precisa dar voz para esse projeto. O projeto é muito legal, então só o fato da gente estar aqui hoje falando sobre o projeto, dar voz para isso, foi a primeira coisa que a gente falou, né? Verdade. Foi lá, o que a gente precisa nesse momento? Dar voz para isso. Isso aí. A gente precisa dar voz, porque dando voz, as pessoas vão entender a importância disso, vão entender o trabalho que a gente precisa, que obviamente a gente precisa de estrutura, precisa de dinheiro, comida, bebida, como eu disse. E a gente tem um compromisso que a gente tem que fazer no mínimo o que a gente fez outra vez. Que foi tão legal, Com certeza. a gente tem que fazer Daí aquilo pra ali. mais, né? Daí pra pode- mais, com certeza. Exatamente. Tomara que esse seja o problema. Daí pra mais. E eu vou pegar já o gancho da Dé e agradecer vocês, porque assim, primeira conversa, assim, a gente falou sobre isso, depois a gente vai continuar falando, né, em nome da agência, eu vou continuar certeza. esse papo com vocês, mas quando eu sentei para conversar com o Josil, eu nem terminei de falar e ele já, não, com certeza, vamos lá, vamos falar, então assim, muito obrigada, Josil, por ter topado logo de cara, por ter trazido o Tadeu, por ter falado, porque assim, é uma história que a gente tem muito mais coisa para falar, Sim. teria muito mais resultados ali pra gente mostrar, mas o que vocês trouxeram já é encantador. Ô, cara, eu posso falar tranquilamente, como Jeep Solidário, a gente que agradece. De novo, o que a gente precisa é dar voz para isso. É uma causa necessária, além de importante. certeza. Então a gente que agradece, muitíssimo obrigado pelo espaço. Vamos, com certeza, eu quero muito contar com a ajuda de vocês aí no projeto, certeza. nesse, nos outros. Com certeza, né, Tadeu? Sim, Essa é uma exatamente. ajuda. Esse momento com vocês pra gente é incrível, né? Além de a gente bater esse bate-papo gostoso que passou tão rápido, né? Passou mais rápido do que eu pena. imaginava. Mas assim, a voz, a gente poder levar essa emoção, porque na verdade o que a gente transmite é a emoção do que é viver esse momento. Exato. Com certeza. E é muito gostoso, faz muito bem, faz bem pro coração, faz bem para quando a gente chega cansado fisicamente, mas você chega assim numa sensação de ajudei. Sim. Sim. E eu quero agradecer vocês pela presença Imagina. aqui e principalmente pela diferença que vocês fazem no mundo e na vida das pessoas. Obrigada por isso Muitíssimo também, obrigado. porque é Imagina, muito importante. imagina. @Jeep Jeep Solidário. Olha. Inclusive no nosso Instagram tem um link para nossa loja, tem uma lojinha oficial com produtos do Jeep Solidário Tem esse também. boné lá? Tem Bonezinho, Esse aqui garrafa, tem é meu. algumas... Tem bonezinho, tem garrafa, Não, esse é o meu, tá tem doido? as nossas camisetas, né? Então é bem. Isso ajuda bastante a gente, porque além de divulgar a nossa marca, né, que é o Jeep Solidário, a gente poder levar isso a mais pessoas, a gente consegue, com esses recursos, investir nesses projetos que nós Com temos. certeza. Então, Então, Karina, Débora, obrigado por dar voz e Imagina, parabéns. Valeu. Que isso é legal. Obrigada Muitíssimo a você. É uma obrigado pena mesmo. tá terminando, Sim, né, pois é, Dé? né? Mas Foi tão você bom. não vai jogar a bola pra mim dessa vez. Tá bom, eu vou encerrar. Vou quebrar o galho dela, até porque aqui ela é minha chefe, né, gente? Então eu vou encerrar esse programa, esse podcast, mais um episódio emocionante. Deixo aqui, né? Reafirmo pra vocês aqui a informação que eles trouxeram também das redes sociais. Sigam, apoiem, participem. E muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Capcast. E até o próximo. Valeu.